Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre acidente de trabalho e doenças funcionais e por que você, trabalhador, precisa entender um pouco mais sobre essas situações que podem parecer sutis, porém pode modificar muito os seus direitos quando você for requerer algum auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidentário, estabilidade no emprego e até mesmo a possibilidade de indenização caso aconteça alguma das situações anteriores. Nós vamos destrinchar todos os direitos relacionados a esses tipos de situações. Então já curte o nosso canal, compartilhe com quem você sabe que precisa dessas informações e bora lá! Premiumbeat.com. E aí, mas você sabe de fato a definição de acidente de trabalho? O que é diferente das doenças ocupacionais, doenças funcionais? Vamos lá. O acidente de trabalho é alguma coisa inesperada que acontece com você em decorrência da sua função, ou seja, uma perturbação que venha te tirar as suas habilidades funcionais durante, seja de forma permanente ou seja temporária. Ele te traz uma perda das suas funções normais para o exercício do seu serviço. Isso pode ocorrer no ambiente de trabalho ou no trajeto entre a sua casa e o trabalho. De acordo com a nossa legislação, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho em uma empresa ou o exercício do trabalho dos segurados. Então, isso englobaria também as pessoas autônomas que contribuem para o INSS e estão como segurado. Nesse caso, deve acontecer uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que pode causar morte, perda ou redução, sendo ela permanente ou temporária da capacidade do trabalho em si. Agora vamos falar um pouquinho sobre as doenças denominadas ocupacional ou funcional. Isso é independente, o termo pode ser usado das duas formas. Também conhecidas como doenças do trabalho ou doenças profissionais, são aquelas que ocorrem em decorrência do seu serviço, de determinada atividade ou são desencadeadas pelas condições do seu trabalho. Elas se dividem em duas, as doenças profissionais e as doenças do trabalho. As doenças profissionais, elas estão mais ligadas a onde você trabalha e com o que você trabalha. Ela está diretamente ligada à natureza do seu trabalho, como problemas respiratórios que podem acontecer em situações que a pessoa trabalha com poluição, com questões substâncias químicas. A gente pode dar como exemplo aí também, além da questão química em si, a surdez ocupacional, que ocorre quando o trabalhador ele exerce uma função em local muito barulhento que pode trazer essa situação. E são diversos pontos que podem trazer isso. Pessoas com dermatite por contato a produtos químicos, a produtos industrializados. Isso pode ser uma gama muito variada de doenças e sempre estarão ligadas onde você trabalha e com o que. Então, dessa forma, é decorrente se você trabalha num lugar muito barulhento ou decorrente do produto químico que você trabalha. Já as doenças denominadas do trabalho estão ligadas na forma como e com o que você faz, decorrente de condições que o trabalho é realizado, como lesão de esforço, a denominada LER, onde você costuma realizar o mesmo movimento por diversas vezes, trazendo esse tipo de situação, ou até mesmo problemas de coluna, em condições inadequadas do ambiente, como pessoas que carregam peso ou trabalham por horas sentadas ou até mesmo em posições desconfortáveis. Na questão das doenças do trabalho, são muito ligadas ao tipo de movimento e exercício que você faz durante a sua função. A gente pode citar as LERs. Lesões por esforço repetitivo. Quem trabalha realizando movimentos iguais durante muitos anos acabam adquirindo algumas situações. E geralmente estão ligadas às questões musculares, ósseas ou de tendão, que são síndrome do túnel do carpo, tendinite, bursite, todos esses tipos de inflamações que trazem complicações, podendo ser momentâneas ou até mesmo permanentes. Existem profissionais que trabalham em serviços que podem ser expostos às duas situações. A gente pode citar como exemplo a pessoa que trabalha em uma fábrica, vamos lá, de cimento.
onde ela trabalha carregando peso em contato com um produto químico que pode trazer um problema respiratório para ela. Então ela se enquadraria nas duas situações possíveis aí. Existe uma pequena diferença entre a doença do trabalho e o acidente do trabalho na questão de previsibilidade. As doenças, elas são um pouco mais fáceis de se prever e de se prevenir. A gente fez uma definição, um entendimento prévio do que é acidente de trabalho e o que é doença do trabalho. E agora a gente vai aprofundar no que modifica o seu direito caso você esteja enquadrado nessas situações. O primeiro ponto, um dos mais simples e de fácil de entendimento, que é o próprio auxílio-doença. Se o trabalhador tiver de afastar por mais de 15 dias, lembrando que esses 15 dias são pagos pela empresa, ele tem direito ao auxílio-doença acidentário. Esse auxílio-doença, ele é basicamente o auxílio-doença normal. A grande diferença é que caso você se enquadre na situação do acidente de trabalho ou da doença de trabalho, você não precisa da carência para conseguir o seu benefício. Você tem isenção dessa carência e ele tem uma média de pagamento de 91% do seu salário. Lembrando sempre que o auxílio-doença ele é direcionado para aquelas pessoas que têm uma lesão ou doença que não deixe incapacitado de forma permanente. Agora, se a sua incapacidade ela for permanente, você pode ter o direito à aposentadoria por invalidez nos mesmos termos da questão da acidentária, que é a incapacidade considerada permanente, onde você não vai conseguir uma reabilitação para a sua função normal. Em regra, esse benefício é concedido 100% do seu salário. Um grande detalhe é que o INSS pode realizar revisões periódicas nessas situações e para verificar se você atende ainda às questões de incapacidade ou se realmente recuperou. Agora, o auxílio acidente propriamente dito, você já ouviu falar? O auxílio acidente ele é um pouco diferente dos demais auxílios. Ele é pago ao trabalhador que, após se recuperar do acidente de trabalho, fica com sequelas que reduzem a sua capacidade laboral. Esse benefício ele é de caráter indenizatório. Vamos lá com um exemplo. A pessoa sofreu um acidente, perdeu alguns dedos, ele ainda vai ter condições de voltar a exercer as suas funções, porém ele vai ter um prejuízo para conseguir fazer a mesma função, talvez ficando mais lento ou talvez não conseguindo exercer aquela função que ele tinha anteriormente. Então ele pode conseguir um auxílio acidentário que cobre 50% de seu benefício. Detalhe, esse benefício ele é pago até a aposentadoria do segurado. Vamos falar um pouquinho mais sobre os direitos que são decorrentes desses acidentes de trabalho, dessas doenças funcionais. Um deles, que pouca gente sabe, é que a legislação trabalhista brasileira ela traz a garantia de estabilidade à vítima de acidente. Essa estabilidade é de 12 meses após o retorno ao trabalho. Isso significa que o trabalhador não pode ser demitido sem uma justa causa nesse período de 12 meses. Geralmente eu falo aqui para os servidores do Estado. Vamos lembrar que isso pode diferenciar em alguns detalhes para servidores e para trabalhadores de empresa normal. Servidores, se eles forem efetivos, de fato eles já têm essa estabilidade garantida. Agora, se eles forem contratados, não se aplica a questão da estabilidade para eles. Uma questão muito interessante dessa situação. Como os acidentes de trabalho, quanto as doenças ocupacionais, elas são previsíveis, o empregador deve fazer ao máximo para que elas não aconteçam. Caso alguma dessas situações venha a acontecer, você tem direito a indenizações. Além do benefício previdenciário, o trabalhador que sofrer um acidente de trabalho ou contrair uma doença ocupacional tem direito à indenização tanto material quanto danos morais. Os danos materiais são referentes às despesas que o trabalhador tem em decorrência desse acidente ou doença, como gastos médicos, com medicamento, equipamento de saúde. Os danos morais eles podem ser solicitados caso os acidentes de trabalho ou as doenças laborais causem algum abalo psicológico e moral à pessoa. Imagina a situação que você sofre um acidente de trabalho e fica
e se imaginando todos os momentos que você não vai conseguir se reposicionar, voltar a exercer sua função e ter um salário digno. Isso traz um desgaste psicológico, um sofrimento emocional, que te traz o direito aos danos morais. Além dos danos anteriores, existe um que não está diretamente ligado à sua função laboral, onde você não vai perder diretamente a sua função de trabalho, mas ele é o chamado dano estético. Se o acidente ou a doença te trouxer alguma cicatriz ou deformidade que afeta a aparência, ele pode ser pleiteado, uma indenização chamado dano estético. Outra situação muito interessante também é que você pode ter direito a uma pensão vitalícia. Ela ocorre quando se tem a incapacidade permanente, total ou parcial. Deve ser comprovado que a empresa foi negligente ou teve responsabilidade no acidente. Então, dessa forma, se a empresa ou órgão público que seja teve alguma falha na sua segurança, no sentido de evitar que essa doença acontecesse ou que esse acidente acontecesse, ela tem a obrigação de te pagar uma pensão vitalícia, isso baseado de acordo com o que você de fato recebe no momento. A gente pode dar como exemplo a pessoa que não vai conseguir mais trabalhar naquela função que ela exercia, ela tinha uma previsibilidade de crescer na carreira e de receber mais. A empresa que foi omissa na segurança do trabalhador, ela deve te pagar de forma vitalícia um valor por mês que inclua o que você possivelmente ganharia durante o resto da sua vida. Isso ocorre pois os empregadores são responsáveis por garantir um ambiente de trabalho seguro, conforme já determina a nossa Constituição. Em caso de descumprimento das normas de segurança, o empregador pode ser responsabilizado civilmente e obrigado a indenizar o trabalhador pelos danos sofridos. Na legislação basicamente trabalhista, a gente tem as normas regulamentadoras, as chamadas NRs. Essas normas estabelecem critérios mínimos de segurança e saúde no ambiente de trabalho. E a não observação dessas normas podem agravar a responsabilidade da empresa caso o acidente ou a doença venha a acontecer. Agora, você sabe como solicitar o benefício acidentário? Para solicitar esse benefício, o trabalhador deve seguir alguns passos. É super importante a comunicação do acidente de trabalho, o CAT, que é a obrigação da empresa. A empresa é obrigada a emitir o CAT até o primeiro dia útil após o acidente. E se a empresa não emitir, o próprio trabalhador pode fazer a emissão junto ao INSS. O trabalhador será submetido a uma perícia juntamente ao INSS, com a intenção de comprovar se a incapacidade laboral ela é temporária ou permanente. Os documentos que devem ser encaminhados são referentes à comprovação do acidente ou da doença ocupacional, como podemos citar aí como laudos médicos ou relatórios de atendimento médico. Lembrando, pessoal, que no caso a empresa não reconheça ou não faça a comunicação do acidente de trabalho, existe a possibilidade tanto de você solicitar isso de forma administrativa, como já falei anteriormente, como pedir a comprovação de forma judicial, por meio de provas, de testemunhas, vídeos, filmagens do acidente em si, até mesmo do atendimento que possa ter ocorrido dentro da empresa. Agora vamos sair um pouquinho de dentro da empresa e vamos falar sobre o acidente de trabalho no trajeto. Ele ocorre quando o trabalhador sofre um acidente no caminho do trabalho ou de volta para casa. O grande detalhe é que você, mesmo não estando nas dependências da empresa, tem os mesmos direitos e benefícios acidentários, como auxílio-doença, acidentário e estabilidade no emprego. Agora, os trabalhadores que sofrem acidentes de trabalho ou desenvolvem doenças ocupacionais têm uma série de direitos garantidos pela nossa legislação brasileira, incluindo auxílio previdenciário, indenização e estabilidade no emprego. É fundamental que o trabalhador esteja ciente dos seus direitos e caso você acredite que não esteja recebendo todos os seus direitos, busque uma orientação jurídica para garantir que todas as suas compensações devidas sejam obtidas. A responsabilidade do empregador também é essencial para prevenir acidentes e garantir condições seguras no ambiente de trabalho.
Então, pessoal, já segue a gente que semana que vem tem mais vídeo. Valeu!